Mais um episódio está começando e esse é mais especial, muito especial, porque ele é o gestor de performance de tráfego mais fofo que você vai conhecer. Daniel Pimenta, meu amigo, muito obrigado. Por favor, se apresente para todo mundo. Olá, Bruninha, mais uma vez, obrigado por me chamar, por confiar no meu trabalho, por estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês. Pessoal, eu sou Daniel Pimenta, sou gestor de performance, tá? Trabalho nesse ramo digital, já tenho uns 7 aninhos, e tem um pouquinho de coisa para conversar hoje. Ai, que bacana. E vamos começar pelo começo. A minha pergunta é: como é que o tráfego pago entra na sua vida? Vamos lá. Para que eu responda essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho na história, né? Ah, Entrei no mercado digital com uma agência, né? E nessa agência, há uns 7 a 8 anos atrás, a gente estava atendendo alguns clientes e começou esse nome de tráfego pago. Alguns clientes, ei, vocês fazem tráfego, vocês fazem tráfego. E a gente meio que não tinha ninguém no momento, meio que se esquivava disso. Até que eu comecei a estudar. Já que as pessoas estavam perguntando tanto, deixa eu me aprofundar nesse Entender o que é, universo. né? O que é que as pessoas estão querendo? E para atender as pessoas, a gente tentou procurar algum gestor. E quando procurava, era um preço absurdo que eles cobravam há 7 anos atrás, e eu não sabia se eles iam fazer certo, se iam fazer errado, como eles iam fazer. Então, a gestão de tráfego chegou na minha vida para atender a demanda de clientes de uma agência que nós tínhamos, tá? Então, comecei a estudar e eu percebi que no mercado daqui de Natal era muito, ainda é, tá? Mas era muito precário nesse ramo. Então, só eu vi uma oportunidade de abraçar e eu me encantei. É alguma coisa para muitos é muito difícil de entender. Para Não, mim não, é chato. É chato, é chato. Eu tenho certeza que você está assistindo esse podcast e vai dizer, não, tráfego pago é chato, mas ó, a experiência que eu tive com o Daniel, eu tenho que compartilhar aqui com vocês, eu vou até aqui mexer no microfone. Eu tive uma experiência com gestores de tráfego e foi a primeira coisa que eu disse a você quando a gente fez aquela reunião. Inclusive, quem me apresentou você foi Kaká. Kaká, obrigada, meu amigo, por obrigado, você Kaká. apresentar, porque esse cara virou, assim, um grande amigo e um super parceiro. E foi a primeira vez que eu consegui entender o que era tráfego em 5 minutos de reunião. Sabe o que você me falou? Bruno, o que é que você entende de tráfego? Eu digo, eu tive uma experiência e eu não sei de nada. Aí você olhou para mim e fez: o tráfego nada mais é do que tirar uma pessoa de um lugar para outro lugar. Sabe aquele outdoor? Inclusive, eu me aproprio, porque aqui a gente se apropria das coisas, eu me aproprio e explico isso para o cliente. Sabe aquele outdoor do Sol e Brasa em cima do viaduto? Minha marca. É a sua marca. Mas eu também já me apropriei. Só para entender. Mas eu digo, eu aprendi com o Daniel Pimenta. Então, você tem lá o outdoor, a pessoa olha o outdoor e para no Sol e Brasa. Então, o papel do outdoor é fazer a pessoa sair da BR, da avenida, e ir para o restaurante. É a mesma coisa. Foi assim de uma habilidade que, olha, eu fiquei assim, eu digo, gente, eu não acredito que ele conseguiu tornar simples algo que para mim era tipo um absurdo para a gente entender. Teve Porque ninguém gestor me que disse nunca, antes, né? ninguém me disse isso. Isso parece óbvio porque tudo que é muito complexo, ou que as pessoas acreditam que sejam complexos, uma habilidade que você tem, que eu tenho que tirar o chapéu ó, e palmas para você, é tornar o complexo fácil. Quando você torna fácil, você aumenta, inclusive, o meu interesse de conhecer o seu universo. E quando eu vi ali, eu digo, meu amigo, eu vou falar com esse cara, que esse cara vai me ensinar um monte de coisa. Eu quero que você fale para quem não entende de tráfego, para quem não conhece, eu já falei o que é, você continua aí a narrativa. Quais são os primeiros passos que a gente precisa fazer para entrar no tráfego pago? Tá, vamos lá. Tráfego, na verdade, é um assunto que ele vai gerar inúmeras possibilidades para um negócio, tá? E essa facilidade, obrigado por falar, de falar sobre isso, é porque eu também sou empresário. Hoje eu não me vejo apenas como, mais um gestor de tráfego. Uhum. Eu tenho hoje um posicionamento como uma agência de gestão de performance e eu preciso entender o que é que meu cliente tem, quais são as dores dele. Então isso já me aproxima muito com ele, eu já gera um rapport, né, que a gente chama. Então eu já consigo falar das dores que muitas pessoas às vezes escondem, às vezes não querem falar, tá? Gestão de tráfego tem um universo para isso, tá? Então a gente pode fazer simples um alcance maior da sua marca, do seu conteúdo, como a gente pode propagar um novo produto, um novo serviço a ser ofertado, tá? Então, tráfego nada mais é do que a gente impulsionar
mesmo não gostando desse nome, eu vou explicar por quê, é impulsionar a possibilidade de vender mais, tá? Então, quando vende é ótimo, a gente está satisfeito quando vende. Eu até compartilhei com você um depoimento que eu recebi recente, falando que como a gente tem Sim. mudado isso. Então, isso para mim não tem preço, tá? De fato, é alguma coisa que me motiva muito a entrar nesse mercado, mesmo, desculpa a palavra, sendo muito prostituído. Muitas pessoas vendem por mais barato, depois você se chateia, mas o problema é que você não cria um bloqueio com a gestão de tráfego, às vezes é por escolhas erradas. Mas é muito gratificante quando a gente vê que nosso trabalho, de fato, ajuda pessoas, né? Não é sobre CNPJ, são sempre CPFs, Sim, tá? com Então, isso certeza. E olha aí o que você falou. Olha, eu me apego aos detalhes, viu? Tráfego é criar, impulsionar a sua marca para criar possibilidades de venda. Não é a garantia de venda, ok? Ok, tá certo? Tá. tá Todo salvo mundo já ouviu? entendeu? Ouviu o recado? Não é garantia. Porque eu acho que é uma das maiores dores que nós temos. Eu falo isso porque eu já fiz gestão de tráfego com outros gestores e não tive resultado. Até 2023, foi 2023, eu nunca tinha entendido o que era gestão de tráfego, apesar de ter gestores fazendo a gestão na minha rede social, né, no Facebook, pro Instagram. Mas depois a gente começou a fazer a parceria, sem nenhuma dúvida, nós estamos na 6ª turma do PAD. A partir da 2ª turma, nós conseguimos fechar as turmas pela gestão de tráfego. O meu perfil saiu de 5.000 seguidores para o dobro. E número de seguidores não quer dizer muita coisa, não paga conta, mas é o que está pagando, porque gera seguidor e gera aluno também. Então, de fato, eu sou a prova viva de que um trabalho bem alinhado, com boas estratégias e, claro, bons criativos, uma boa comunicação também. Tempo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa abordar. Claro. As pessoas têm a sensação, Daniel, eu vou trazer isso para você, você que sua visão vai responder. As pessoas têm a sensação, assim, foi vendido na mente delas, que marketing digital é algo barato, você investe muito pouco, tem um retorno absurdo e você vai se transformar na maior autoridade em poucos meses. Tem uma frase que eu comumente digo, que eu vou deixar bem claro, eu vou até focar. Eu odeio guru. Eu odeio guru de internet, tá? Porque essa minha raiva, esse meu ranço todo. Eles prometem muitas coisas, muitas facilidades, e não é assim. Eu não posso vender uma receita de bolo, como deu certo para o PAD, para outro serviço. São comportamentos de públicos diferentes. Se fosse receita de bolo, eu já vivo dizendo, eu estava fazendo esse podcast com você lá em Dubai, alguma coisa diferente, porque eu estava muito rico. Muito rico. Era sócio do povo, né? E não é assim que funciona. Eu preciso entender comportamentos. Tráfego pago é muito mais sociologia do que tecnologia. Eu preciso entender muito mais comportamento de pessoa, comportamento de público, do que simplesmente tecnologia de, como dizem por aí, de apertar botão. Sim. Tá? Apertar botão. Eu tenho raiva quando uma pessoa fala isso. Não é o povo que aperta o botão. Que ódio. Imagina a gente que escuta. Mas você sabe que a culpa é sua, né? Quando a pessoa fala isso. E é. Sabe por quê? Diga-me. Agora eu vou falar. Apertar o botão. Porque você não produz conteúdo, né? Você não é constante, você não está ali trazendo conteúdo educativo para a sua audiência, explicando que você não é só apertar botão, explicando as suas estratégias, inclusive a saúde financeira que você traz para as empresas, que é muito nobre o seu trabalho, é muito bonito o seu trabalho, mas você deixa tudo guardado. É segredo. Ninguém anonimato. conta. Anonimato. Né? E aí depois, continue, mas depois eu vou perguntar a você por que é tão difícil produzir conteúdo. Tá. Eu vou logo para essa, tá? Não é questão tão difícil de gerar conteúdo. Mas, na verdade, no meu meio, eu tenho alguns bloqueios, tá? Certo. Então você sabe disso. Fale mais sobre os seus A gente bloqueios. já conversou uma vez como foi uma quebra de tabu entre participação do PAD, que para mim foi muito enriquecedor. Não tratando só como profissionalmente, mas como uma evolução pessoal, tá? Então, a cada turma, né? eu percebo que há uma melhora de posicionamento, uma melhora até de trazer conteúdo para as pessoas. O objetivo é simples. Quanto mais claro eu conseguir explicar para o pessoal, mais simples vai ser essa quebra de imagem negativa de um gestor de tráfego, tá? E você tem um ponto, eu concordo. Eu preciso dar a cara, eu preciso sim, tá? Porque, de fato, talvez eu vou puxar a responsabilidade não só para mim, mas para os bons gestores que tem,
que por causa da gente, por dessa falta de iniciativa, que existem muitas pessoas que estão dando de cara com gestores que são ruins, que de Sim, fato criam essa imagem negativa do nosso serviço, né? Então, sim. é um bloqueio que a gente sofre exatamente com esses traumas que as pessoas já vêm. Mas esse bloqueio, ele não é só do gestor. Eu passei por esse processo também. Porque nós que somos bastidores, é muito confortável estar ali atrás da câmera, a câmera de uma reunião online, ou atrás da câmera mesmo aqui, e ficar igual como nosso amigo, que fica ali, o nosso amigo, ele fica ali no quadradinho, não aparece aqui, e ele começa a dar orientação. Olha a forma como fala, não bota aqui, não bota assado, parará. Mas eu nunca vi ele gravando um podcast. Nunca vi. Pois é meu próximo convidado, tá? Para falar do seu curta, não é longa, é curta. Ok? Por quê? Porque um dia uma cliente minha teve uma crise existencial. Eu não sei se algum cliente já teve alguma crise existencial com você, mas comigo alguns. Mas comigo já aconteceu. Ela disse, Bruna, é muito difícil fazer live, eu não vou fazer live não. E na época da pandemia, a gente criou a estratégia dela fazer uma sequência de lives. Quando deu lá pra sétima, oitava, a bichinha fazia live. Era live toda semana. Ela disse, Bruna, eu não aguento mais. Eu disse, mas ser preguiçosa. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Aí ela disse, você não sabe porque você nunca fez. E ali eu entendi que quando a pessoa fala alguma coisa que lhe magoa, ou deixa você reflexivo, é porque ela tem uma pontinha de verdade naquilo. E isso é difícil de engolir. Complicado. É complicado, mas a partir desse momento eu comecei a botar a cara na internet, eu comecei a ver como é difícil ser constante, como é difícil encontrar tempo para produzir conteúdo. Por quê? Esposa, filha, 3 filhos, trabalho, cliente, equipe, curso. Eu não tenho tempo para fazer De conteúdo. vez em quando dorme. De vez em quando a gente dorme, faz uma atividade física, pega um sol, fica bronzeada, né? Mas eu comecei a entender que eu estava comprando a desculpa do meu cliente. E aí teve um curso que eu fiz que o cara disse assim, você tem que ser o seu melhor cliente. Para mim, qual seria o melhor cliente? O cliente que tivesse comprometimento com a produção de conteúdo, aparecer nos stories, aceitar todos os desafios, fazer tráfego pago, entender tudo aquilo. Então, assim, a gente que trabalha em bastidor, a gente precisa vivenciar a dificuldade do nosso cliente. Porque o cliente, quando a gente sente essa dificuldade, a gente se conecta e a gente inspira. E o que a gente fala tem mais peso. Porque eu também faço. Né? E aí? Eu trago comigo a responsabilidade, né? Eu sei como é que funciona. Exatamente. Aí você vai dizer, poxa, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Então, uma dica aí para todo mundo da comunicação, por favor, vamos começar a ocupar o nosso espaço, botar a carinha na internet, viu, Daniel? Vamos. Começar a falar. Daniel, tem 2 coisas que eu acho que para mim são 2 pontos cruciais, eu queria que você falasse sobre isso. Porque hoje as pessoas estão tendo tanta decepção com gestores de tráfego. Eu acho que o primeiro ponto seria falta de informação. Por exemplo, agora a gente está num momento lá na empresa que eu estou investindo em processo. Em 2025 tem vários outros projetos para acontecer e eu preciso alinhar os processos dentro da Simon. E antes de contratar a consultoria, eu vou fazer um curso online para minimamente eu ter uma noção do que eu vou contratar. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é o tempo. As pessoas, elas querem ter resultado assim muito rápido. Você passou 10 anos para construir uma carreira e você atende hoje X quantidade de pacientes no seu consultório. Aí no tráfego você quer fazer 3 meses e quer estourar na internet. Você passou 5 anos numa faculdade, passou mais 10 para construir sua carteira de clientes e agora na internet você quer fazer um trabalho de 1 ano. Eu vou até botar 1 ano. 1 ano e ser a maior referência. Você concorda com esses 2 problemas? Bruno, é uma realidade muito difícil, tá? Primeiro porque existem casos de empresários que eles simplesmente terceirizam a gestão e você que resolve os problemas, tá? Dele, né? Exatamente, dele. E se der certo, mérito dele. Se der errado, A culpa é do sua. do gestor. Sacanagem. Tá? Então, mas brincadeiras à parte, vamos ensinar que muito acontece, tá? Então, não é um negócio fácil, eu brinco porque eu gosto, mas eu sei que são muitas siglas, muitos nomes, muitas formas de você entender. Então a gente precisa começar a ter uma educação mais fácil, tá? Uma educação da própria gestão de tráfego com o empresário. Então As pessoas não conhecer, né? O básico. eles precisam entender, até porque para nós é uma prestação de conta. A
A gente está lidando com o dinheiro dos empresários. Aí você Fácil. trabalha com uma coisa tangível, de Isso. fato. Né? Por exemplo, a gente produz conteúdo, é algo intangível. Porque uma vez a gente lança uma marca na internet, o que ela colhe desse lançamento pode ser por uma vida toda, 2, 3, 4 anos. Mas vocês não. Você, investiu, por exemplo, 10 mil reais em tráfego. Sim, quanto de possibilidade de negócio foi Exatamente. gerado? Então, é uma coisa muito investir isso e esse aqui teve de retorno. E essas métricas, tanto da campanha como métrica de resultado, tanto o gestor precisa entender, como deixar claro para o empresário. Ele precisa saber o que está performando melhor, Sim. precisa saber quem é o público dele que melhor Participar vence. do processo, Ele né? precisa entender, precisa vivenciar. Porque quando você vivencia o projeto, você consegue entender e acompanhar a evolução dele. Já aproveitando essa segunda pergunta, se não fosse trágico, era cômico. Quando as pessoas têm uma empresa de 15, 20 anos de mercado, e quando eu pergunto, e o tráfego? Não, nunca fiz. E quando a gente começa a fazer, eles querem retorno imediato. Bem, veja só, vocês passaram 20 anos criando uma autoridade, criando o nome da sua marca no espaço físico, vamos tratar assim. E você imagina que em 2, 3 meses você vai se tornar a maior referência. Volto a falar, isso é graças aos gurus que ficam fazendo essa falsa promessa. Tá? Então, é muito delicado quando a gente precisa fazer esse alinhamento de expectativa e realidade com o cliente e deixar isso claro. É como se fosse desconstruindo tudo que ele construiu Exato. até aqui. Ele tem certeza absoluta, porque ele conhece algum amigo que fez tráfego em 2 meses, ficou rico. Ele conhece. E por mais que seja um amigo, ele conhece 300 que entra na internet, mais ou menos, ali não tem um resultado que espera, mas conhece um. E ele se apega nesse um, como se fosse assim, né? Teve até uma aluna que fez assim, não, funciona. O problema é que ela teve sorte e pegou um gestor bom, e eu que tive azar que peguei um gestor ruim, né? Assim Daniel? É complicado quando você vai para esse viés de sorte. Sim. Não é sorte, você precisa entender quem você está Sim, contratando. Tá? sim. Então, mais uma vez, eu mexo na parte mais sensível. É o bolso. É o bolso. Então, quanto é que nós vamos investir? Então, vai depender de qual o alcance que você vai querer, qual o retorno que você vai querer em relação a isso. Então, tudo isso precisa fazer parte de um planejamento. Sim. Tanto cultural, para que ele entenda a necessidade, mesmo que ele, no subconsciente, ele saiba o que precisa, mas tem esse bloqueio, porque às vezes eu ouviu de um amigo, de um empresário que não teve sucesso, e a gente precisa construir esse cenário com ele. Tá? Se a gente fosse comparar com a divulgação tradicional na internet, eu lembro quando eu tinha gráfica, que eu trabalhava com meu pai, anunciar meia página na revista Deguste, que sai agora, eu posso falar que, inclusive a revista já ainda existe, de Tio Luiz, anunciar naquela época, meia página era tipo R$ 1.500. E tipo, rodou aquelas edições, rodou. Edição 8, edição 10, já vem outra pessoa. E tipo, fez o material não ficou tão bom? Acabou-se. Né? E a pessoa não quer investir, quer investir R$ 6 por dia. Então, assim, eu acho que falta muito educação para conhecimento mesmo. Mas existem algumas particularidades. Por que será que alguns segmentos conseguem ter o retorno mais rápido do tráfego, enquanto outros não? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é, o que é que faz um comunicador ter o retorno mais rápido do tráfego? Tá, me permita usar o seu exemplo, tá? Inclusive, nas turmas do PAD eu sempre uso também, mas trazendo aqui para essa conversa. É muito mais fácil, Bruna, vender a imagem de Bruna do que simplesmente trazendo para o outro lado de um Daniel. Por quê? Bruna, há muito tempo, ela vem criando um posicionamento, tá? Não é à toa que você tinha antes do tráfego seus 5.000 seguidores, tá? E a gente dobrou através de um trabalho, de uma estratégia que conseguisse aumentar isso, tá? Então, vender quem já é autoridade, quem tem esse domínio, questão de postura, técnicas de fala, técnicas de posicionamento, é mais fácil, tá? Então, não posso esperar, não ia falar o termo prometer, mas prometer é muito difícil. Então, eu não posso esperar que vender Bruna vai ser a mesma facilidade de vender outra pessoa, tá? Então, cada um tem sua peculiaridade. Então, o histórico que a pessoa tem no digital conta muito. Com certeza. Inclusive, a forma como ela se relaciona com a sua própria base é interessante, tá? Então, a forma como você se comunica com seus seguidores, a forma que ele interage com você, isso pode potencializar um conjunto diferente, uma estratégia diferente. Até porque eu já tô ali no dia a dia, no orgânico, entregando conteúdo todo dia. Não é todo dia, Nina?
Todo dia, né? Conteúdo todo dia. É porque Nina que produz o meu, né? Me ajuda. Eu tô fazendo leve pressão, olha uma leve pressão nela. Conteúdo todo dia, frequência nos stories e aparecendo para as pessoas, do que pegar uma pessoa que está entrando agora no mundo digital, mesmo ela tendo um repertório de autoridade e Sim. reputação no presencial, né? Que é um diferencial, ajuda bastante, mas isso não é absoluto. É, ajuda, sim. Você vai perceber que o nome pesa, Sim. tá? Mas postura é importante, a forma como ela fala também. Então, existem várias formas que podem potencializar alguém ter mais sucesso Uhum. em um curto espaço de tempo menor, tá? Do que outras pessoas, tá? Outro papel muito importante, isso não vai só para prestador de serviço, que é o nosso caso, mas como para a venda de alguns produtos, é o atendimento comercial. Então, isso é importante saber. Às vezes, a gente costuma falar que quanto tempo demora para você atender um cliente? Aí, em 10 minutinhos eu resolvo. Normalmente, quando a média ideal é que fosse respondido em 3 minutos. Sim. Tá? Então, algumas técnicas de comportamentais precisam ser muito tratadas. Tá? Então, até porque fica uma briga muito forte de gestores e comercial. Total. É porque o gestor diz que entrega pessoas e o comercial diz que são pessoas desqualificadas. E Tá? desqualificadas por quê? Porque não compram. E assim, por quê? Não compram. Acabou-se. Não pergunta por quê, não sabe por que não quer, não sabe quem é ele, tá? O que, na verdade, deveria ser um aliado, né? Com certeza. Porque Você tem a precisa... marca, tem quem produz conteúdo, tem quem faz o tráfego e tem um comercial. Então, ninguém ali tá, não é um cabo de guerra. É isso que eu sinto também. Isso. A gente precisa remar para o mesmo lugar, tá? Até porque se tiver um remando contrário, a gente vai perder muita E força. não vai sair do lugar. Não, e vai ser uma briga tipo, não, a culpa é do comercial, não, a culpa é do... E o gestor vai ficar, e agora? Eu confio em quem? Quando na verdade a gente precisa abraçar o projeto de performance, exatamente porque a gente começa lá no digital e acompanha até a venda final, tá? Porque marketing só é marketing quando vende, Sim. tá? Então a gente precisa ter esse acompanhamento, esse olhar técnico. Por Tá? isso que Então, você é gestor de de performance. performance, não de Né? tráfego, tá? Então a gente tem esse cuidado de ter esse olhar mais crítico. Então eu preciso saber quando as pessoas estão chegando. Eu costumo muito falar, tá vendendo? Ótimo. Vendeu? Perfeito. E os que não venderam? Por quê? Eu preciso quebrar essas objeções das pessoas que não foram nossos clientes, talvez uma estratégia de tráfego. Sim. Às vezes falam que o preço é caro ou tá longe, e eu posso usar isso como uma estratégia de comunicação lá no tráfego, falando Uma que nós temos... engrenagem, né? Exatamente. Completa. A gente precisa ter essa visão completa. Porque normalmente a gente tem a visão só para o que fatura. Isso. Ah, eu faturei, vendi tantos cursos. Sim, mas a quantidade de pessoas que elas chegaram até você e você não vendeu, por que você não vendeu? Mas isso é algo que está na mente da gente, assim, muito forte. A gente só olha para o que deu certo, a gente não olha para o que deu errado. Isso. Aí a pessoa pensa assim, mas por que eu tenho que olhar para o que deu errado? Porque pode ser que o gestor consiga encontrar aquela pessoa e você quebra aquela objeção de preço, às vezes quebra a objeção de quem é você, às vezes é uma prova social que precisa ser exposto para aquela audiência, para ela voltar e não decidir comprar de você. Às vezes o seu comercial é muito ruim. Tem isso também. Às vezes e a gente sempre fala assim, eu falo algo sobre a falta de resultado com o tráfego. Acho que a pessoa pode ter um resultado ruim com o tráfego por 3 motivos. Primeiro, gestor ruim. É quando o gestor não consegue encontrar as pessoas com aquele perfil que já está lá estruturado, que são aquelas pessoas ele não consegue, enfim. É falta de habilidade mesmo. Segundo, criativos ruins. Criativos ruins envolve o comunicador, envolve quem produz o conteúdo. E terceiro ponto, comercial ruim. Às vezes a gente fala CRM, a pessoa pensa, o que é CRM? É de médico. É de médico, né? Todo mundo pergunta. Mas nada mais é do que uma ferramenta que você recebe esses leads e você vai começar a tratar esses leads. E às vezes o CRM, o comercial demora a responder. O comercial não consegue dar conta da quantidade de pessoas e aí fica, o lead é desqualificado. Aí Daniel começa a rir, né? Eu começo a rir. E bom é quando pega o comercial, quando é a esposa ou o marido do dono. Aí é bom demais. Sempre desse jeito. É bom demais você conversar para tentar orientar, tá? E, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas questionam, isso é uma coisa assim que eu superei, na verdade, nunca tive esse preconceito. Ah, você tá parecendo muito pra mim, Bruna. Por exemplo, eu chego na academia, porque eu vou voltar pra academia agora que eu fiz uma cirurgia, mas agora em dezembro eu vou voltar. Você fica aparecendo direto pra mim, menina, pelo amor de Deus, que coisa chata. Aí eu digo, você já clicou pra fazer o curso? Aí a pessoa faz, não, depois então, até você clicar, vai aparecer. As pessoas, elas
Tem esse preconceito de, Tem, se eu ficar aparecendo para muitas pessoas vão achar que eu tô desesperado, porque eu já ouvi isso de tem. alguns Tem clientes. algumas pessoas que têm esse pensamento e desde já eu peço que esqueçam isso da vida de vocês, tá? Essa métrica de chamar de repetição, no nosso linguagem a gente chama de frequência, tá? E para falar sobre frequência, eu vou trazer 3 exemplos. Futebol, religião e Fórmula 1. Daniel, o que é que esses 3 assuntos têm a ver com frequência? Por que que a religião é tão forte? Existem cultos ou missas, terças, quintas, domingos, e às vezes existe alguma programação no sábado, ou então em outros dias, tá? Então, perceba que você tem vários contatos com isso. Futebol, tem quarta, sábado, domingo, dependendo se tiver Libertadores, tem nas terças, nas quintas. Fórmula 1. Fórmula 1 cresceu 3.500% do ano passado para isso. A procura pelo nome. Por quê? Saiu-se, salvo engano, de 12 para 24 corridas. Tá? Então, Dobrou. dobrou. Então, as pessoas estão vendo muito mais. Isso é frequência. Tá? E você tá vendo, vai consumir Com mais. certeza. Então, isso não é um problema. Eu tô vendo sendo visto 5. Não, não tem problema. Esqueça. Tá? Então, isso é bom para a marca. Isso é bom posicionamento. O que a gente precisa saber é que essas 5 vezes talvez possa ser com conteúdos diferentes. Sim, Tá? Para que um criativo não fique tão repetitivo. repetitivo, quando no nosso linguajar é fadiga de criativo. Tá? Então ele pode trabalhar outras formas e gerar conteúdo e gerar essa autoridade sem se preocupar com essa frequência. Para falar, na verdade, isso pega um tom um pouco da vaidade, né? Porque eu acho que a grande dificuldade que nós temos é de assumir que pessoas precisam de pessoas. Então, eu preciso de aluno, você precisa de clientes, a Sai precisa de clientes, o médico precisa de paciente, o cirurgião precisa de paciente fazer cirurgia. Então, todo mundo precisa de pessoas para o negócio rodar. E a grande dificuldade é a gente assumir que precisamos e por isso que estamos fazendo um trabalho forte de tráfego, porque eu já escutei isso de clientes. Não, eu estou aparecendo muito, eu tenho que aparecer pouco. E aí, você tá pagando um trabalho exatamente para aparecer. Agora, tem aquela pegada de que, eu tô com ranço de mim, que eu fico aparecendo o tempo todo na internet. Eu já escutei isso e confesso a você que teve um criativo meu que eu fiquei com um pouquinho de rancinho. Qual foi? Eu vou lembrar. Diga qual foi. Você lembra qual foi o criativo que mais bombou no tráfego? O ano era Era 2000. 2000. Maria! Esse rodou. Esse rodou, mas eu vou lhe dizer, deu muito certo. Eu tô até pensando em gravar uma outra versão dele, Versão 2. versão 2. Sabe por quê? Porque, Daniel, o que teve gente que mandou pra mim no direct pra querer saber, primeiro, se a história era verdadeira, né? Segundo, se onde era aquele teatro, se era Ricardinho, o rapaz. Tudo isso. Então, mas aí eu fiquei um pouco abusada, sabe? Porque eu ficava vendo direto, mas se eu tenho clareza que essa repetição vai me levar para onde eu quero, mesmo com abuso, a gente E segue a vou vida. trazer aqui, não é um segredo, mas foi um dos criativos que mais performou em toda a sua história, né, que a gente começou a fazer esse trabalho. Então, existe uma ligação, não é coincidência, existe uma combinação de informação de frequência, de você estar aparecendo, você gerar conteúdo, você gerar relevância, de você gerar oportunidade de vendas. Sim, e num contexto diferente, né? E aí a gente entra naquele desafio. Ou eu produzo um monte de vídeos criativos de formas diferentes, porque isso requer uma energia absurda. Naquele dia eu só consegui gravar 4 vídeos. Hoje a gente consegue gravar 17. Mas aí a gente grava 17, não grava no Teatro do Marista, Sim. né? Você grava no mesmo ambiente, mudando um pouco o contexto, mudando um pouco a forma como você se posiciona. E eu quero, Daniel, que você resuma o papel do tráfego em todo e qualquer negócio hoje, nos dias de hoje. Vender. Simples. O resumo mais fácil é: nós vamos potencializar vendas. E dinheiro no bolso é a melhor coisa. Então, inclusive, dinheiro no bolso eu sempre falo: precisa ter dinheiro para que você me pague. Senão você vai achar ruim e vai querer cancelar. Então, precisa ter o retorno financeiro. Então, a imagem do tráfego, a grande maioria é vender. Tá? A gente precisa usar essa estratégia digital para conseguir colocar mais dinheiro. Tá? Então, não havia uma mensagem muito, meu Deus, que mercenário. Mas é porque precisa ser muito direto. Tá? A gente precisa mostrar. No final das contas, esse é o resultado. É isso que a gente vai importar. Então, a gente precisa trazer isso. Porque a venda talvez gere comissão para um vendedor.
talvez ele consiga comprar alguma coisa para o filho dele. Sim. E o filho dele talvez estude numa escola melhor. Então, é uma cadeia de benefícios que a gente pode fazer. Óbvio, o empresário vai colocar dinheiro no bolso, Sim. mas a gente precisa pensar no que ele pode potencializar, não numa empresa, mas numa família. Também, Isso. sim. Mas existem vários tipos de estratégia para tráfego, mas precisamos que você fale sobre a estratégia de autoridade, que é aquela que não tem a finalidade de venda imediata. É alguma coisa que não é mensurável, tá? A gente ter essa campanha de gerar uma autoridade, talvez, para que você tenha mais seguidores, inclusive, muito feliz, que seu pai deve estar muito feliz que chegou no É, porque ele fica psicopateando, né? Ele disse assim, não, já tá 11.100, eu digo, tá certo. Então, um dia vou fazer um podcast, 150 mil seguidores, e nós vamos lembrar desse episódio que eu tinha 11.100 seguidores. Lembra-se de mim. Lembra? Tá, então, querendo ou não, o seguidor hoje vai passar muito mais autoridade. Então, passa confiança, na verdade. Né? Isso ainda vai trazer essa confiança pro... Por favor, não comprem. Não, pelo amor de Deus. Por favor, não façam comprem, isso. Não comprem. Isso é o maior erro. Inclusive, quando o cliente chega comigo, a primeira pergunta que eu faço é: você comprou seguidor? Uns ficam com raiva, mas tudo bem. Normalmente os que leva compraram. Pra casa que é seu. Alguns ficam com raiva, normalmente eles compraram. Tá? Então, é uma pergunta que eu sempre faço, porque pra gente isso é importante saber. Sim. Se vai ser maquiado, se são seguidores reais, se a gente pode contar com eles. Tá? Então, a campanha de autoridade, não espere um resultado imediato. Espere uma criação e um posicionamento muito mais fácil. Construção, né? E com essa construção bem feita, esse posicionamento bem feito, é muito mais fácil chegar para um cliente, ou você ser reconhecido na rua. O primeiro fator é você ser reconhecido. Isso. Eu acho o máximo, não vou mentir. Adoro. Você ser reconhecido na rua. Eu lembro que eu estava almoçando uma vez e fazendo o meu prato, né? Isso assim, o cara batendo aqui no meu ombro. Aí ele fez: eu acompanho o seu trabalho. Olha que eu nem me posiciono, viu? Eu acompanho o seu trabalho. Eu falei: seu amigo, obrigado. Aí ele fez: eu tenho uma empresa de energia solar e quando tiver oportunidade eu vou lhe contratar. Então, às vezes, isso é reconhecimento. Né? Legal. Isso é muito bacana a gente ter essa visão das pessoas que estão acompanhando nosso trabalho. E olha, eu não sou referência de conteúdo, mas mesmo assim a gente percebe que há essa visualização, as pessoas reconhecem isso de você. Até porque por audiência, por associação, né? Você tá o tempo todo andando com pessoas que se posicionam, então você acaba que transita no Instagram. Claro. E assim, a gente só compra de quem a gente conhece. E a gente só compra de quem a gente confia. Para confiar, eu tenho que conhecer. Para comprar, eu tenho que criar esse vínculo. Perfeito. Não é? E quando é que Daniel Pimenta vai trabalhar de forma profissional o posicionamento dele na internet, que é meu sonho. Meu sonho é desenvolver o seu conteúdo. Você vai permitir isso quando? Vamos, 2025 tá chegando. 2025, por favor. Antes do seu filho completar 15 anos. Ele nasce próximo ano, né? Próximo ano. Pronto, vamos fazer? Vamos. Tá ok? Tá fechado. Tá fechado? Gravado. Pois, ó, aperta aqui. Obrigada, meu amigo, por aceitar, compartilhar. O gestor de performance mais fofo de Natal é esse cara. Viu? Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado.